Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com seus projetinhos de full stack. E aí você pode cobrar num freela, tipo esse que a gente vai fazer aqui, de 500 até uns 2.000, 2.000 e poucos reais, a depender do nível de complexidade que você vai colocar. E eu vou mostrando alguns ajustes que a gente pode fazer, deixar mais elaborado e tal, mas vai ficar bem maneiro o conteúdo da aula de hoje. Antes da gente começar, já sabe, aquilo que eu peço em todos os vídeos, alguns avisos e pedidos. Pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, não custa nada para você e dá maior moral pra gente, faz esse vídeo chegar a mais pessoas e também deixa nos comentários uma sugestão de tema para eu gravar numa próxima aula. Sempre tô olhando os comentários e gravando temas para vocês. E os avisos também, tem 3 links muito importantes na descrição. O primeiro, nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack. A gente sempre muda o mini curso que a gente está disponibilizando ali. E o terceiro são os arquivos para você poder baixar e poder praticar ou poder também utilizar esse projetinho aqui para você fazer seus freelas aí, usar ele como modelo. Dito isso, agora sim vamos ver o que a gente vai ter. Primeiro, e aí de novo, aqui vai variar muito o preço que você vai poder cobrar a depender da complexidade que você vai colocar nesse projeto, mas é só para te trazer o quão tranquilo seria você construir um projeto como esse daqui, fazendo algumas adaptações para você poder vender o seu peixe aí e ganhar um freela fazendo projetos full stack, completaço, então com front e back. Show de bola! Vamos lá, no nosso login a gente tem o admin1234, que vai ser o nosso login aqui mocado, né? A gente está só colocando algumas informações só para a gente poder testar, e quando eu entro, eu tenho lá um dashboardzinho com informações. E aqui a gente poderia fazer múltiplos dashboards, a gente poderia fazer um dashboard com muito mais informação. De novo, aí começa o quanto a gente pode complicar ou não isso daqui. Mas pare e pensa, alguém vem e quer mostrar informações em dashboard da empresa. E essa pessoa tem uma empresa pequena e gostaria de fazer isso e não tem com quem ela pode fazer. Você pode montar para essa pessoa um sisteminha de login com todos os dashboards e ela consegue ver tudo ali. Você dá um deploy, ela vai conseguir acessar isso através de um link e você consegue gerenciar isso de uma forma fácil e você consegue vender ali o seu freela. Vamos ver o que tem por trás desse projeto aqui, todas as partes dele, para você conseguir baixar e usar ele como template ou mesmo usar de ideia e aprender alguma coisa. Vamos lá. Começando pelo nosso login. Então a gente vai ter aqui, ó, nosso esquema de pastas. A gente vai ter no public tanto o CSS quanto o JavaScript. A gente vai ter além do public, a gente vai ter as nossas views, que são as nossas telas. E aqui a gente vai ter tanto a tela de login quanto a tela de dashboard. E depois a gente vai ter o env, que são as nossas variáveis de environment, ou seja, nossas variáveis de ambiente. E aqui o nosso package.json, mostrando os módulos que a gente está usando. E o server.js para ter o nosso back-end ali estruturado para poder rodar tantas requisições sobre o que eu vou mandar, como é que eu vou liberar esse usuário. E de novo, ele é bem simples, a gente pode complicar ele a gosto do freguês. Show de bola! No nosso login, o que a gente vai ter? A gente vai ter um HTML bem simples, então a gente tem o nosso head e o nosso body. No nosso head, a gente só vai linkar aqui com CSS. No nosso body, a gente vai ter login e um formulário. E aqui, no formulário, a gente vai ter um input, 2 inputs, um de texto e um de senha. E aqui, qual que é o grande detalhe? A gente vai fazer um post das informações do formulário para onde? Para o nosso login. Então, esse /login vai ter que ser um endpoint da nossa API. Ou seja, esse formulário, quando for enviado, ele vai pegar essas informações de usuário e senha, que ele vai sempre armazenar pelo name. Então, o usuário, o valor que está no usuário, e senha, o valor que está ali na senha, vai enviar isso para onde? Para esse endpoint aqui que a gente tem que tratar. A gente tem que receber essa informação e falar: ah, isso faz sentido. Não, isso não faz sentido. Então, a gente tem que ter isso no nosso sistema ali também. Beleza. Quando a tela de login deu certo, então se isso daqui funcionar, ele vai cair na telinha de dashboard. Então na telinha de dashboard, ó, a gente vai ter nosso head, nosso body, CSS vai ser o mesmo, e aqui a gente já está puxando, ó, o chart.js, que vai ser o nosso, a biblioteca que a gente vai utilizar para poder criar esses gráficos ali no JavaScript. A gente importa isso daqui lá direto do NPM, e a gente está usando aqui o link, a gente não está instalando essa dependência. A gente poderia instalar essa dependência também. A gente viria lá no npm
que é o Node Package Manager, chart.js. Beleza, tá aqui, ó. Show de bola, tá lá, npm chart.js, ou a gente pode usar ali o CDN, né? Que a gente pode pegar. Então, ó, a gente pode fazer ou npm, ou a gente pode pegar o direitinho o CDN dele. Beleza. Além disso, a gente vai ter aqui, na nossa div, a gente vai ter uma classe, uma divzinha com um H1 e esse canvas. E esse canvas vai ter um ID que vai ser utilizado para a gente criar o nosso gráfico com as informações que a gente for precisar. Além disso, eu vou ter o quê? Um scriptzinho com justamente as informações desse meu dashboard. Tá aqui, ó, o nosso public.js, dashboard.js. O que eu tenho aqui? E tudo isso a gente consegue aonde? Lá na documentação do nosso chart.js. Então, por exemplo, depois de a gente instalar ele, que a gente pode fazer com CDN, ou instalando a biblioteca, a gente pode vir aqui em chart types, por exemplo, bar chart, que é um gráfico de barra, e tá ali, ó. Você simplesmente poderia usar ele dessa forma. Você poderia pegar aqui, ó, todas essas informações e você consegue ali, ó, criar o seu gráfico. Tudo aqui ele te dá todas as propriedades, te dá tudo no detalhe para você ver o que você precisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os samples que eles têm de vários exemplozinhos. Então, por exemplo, aqui ele já te mostra todos esses detalhes do gráfico de barra, mas logo aqui a gente vê, por exemplo, depois de instalar, de integrar tudo bonitinho, como é que seria para a gente criar ali o nosso primeiro gráfico. Então, que é o tema dessa aula daqui, da gente conseguir trazer esse freela e vai ser esse dashboard. A gente poderia usar um ou mais gráficos, como a gente falou. Então, ele já mostra aqui, por exemplo, você colocou ali o seu package.json e ele te mostra o que você vai precisar. Você vai precisar ter ali, ó, um canvas com o ID que você vai precisar usar depois. Beleza. Esse ID vai ser usado lá no seu gráfico. Repara lá no arquivo em JavaScript você vai ter. Ele está importando aqui se você instalar a dependência, senão você não vai precisar instalar dessa forma, você só cria ele e ele está lá, ó, você vai criar um const data com as suas informações e aí você vai invocar ali um new chart e ele vai pegar qual é o elemento onde ele vai renderizar essas informações e aqui ele coloca, ó, todas as informações ali direitinho. E repara, aqui, ó, é um tipo de barra, mas poderia ser um outro tipo. E aqui tem todas as informações que ele vai pegar. Quais são os labels, quais são os rótulos e quais são as informações que ele vai mostrar. E aí pode ter cor, pode ter um monte de coisa, como a gente tinha visto ali no outro. Então aqui, ó, a gente vai ter um outro chart, que é um outro tipo de barra, mas mexendo em algumas opções. E aqui, ó, lá onde a gente estava no bar chart, a gente tem, por exemplo, ó, o setupzinho, aqui é um dataset mais tranquilo. Ah lá, My First Dataset tem essas informações que está remetendo a isso daqui, ó. E cada um deles ali tem uma corzinha específica que você pode ir colocando e cada um deles aí você pode ir mexendo. Só que, de novo, essa aula aqui não é o foco de explicar como é que a gente faz gráfico. Se vocês quiserem que eu mostre uma aula específica disso daqui e alguns exemplos de gráficos, coloca aqui nos comentários quais gráficos vocês querem ver, que a gente complementa essa aula daqui. Mas aqui é só para mostrar onde você está pegando informação, que no nosso caso era de um dashboard, mas você poderia pegar alguma outra coisa para trazer, que aí você usa alguma outra biblioteca, mergulha na documentação e traz para a gente ali. Mas beleza, aqui a gente vai ter lá onde eu vou renderizar a minha informação, é isso daqui. Eu estou trazendo um new chart. E por que esse new chart funciona? Porque aqui no meu dashboard, ó, eu já estou trazendo todas as informações ali do nosso chart.js e eu estou carregando isso daqui depois de já ter carregado aquilo. Beleza. New chart, ele vai renderizar aqui e aqui estão todas as minhas informações. Então, ó, barra, gráfico de barra. O data, quais são as informações? Ó, labels, quais são as minhas legendas, meus rótulos. E datasets, tá lá, visitas no site e aqui tem, ó, minhas datas e aqui background color, só vai ter uma, options e tem algumas opçõezinhas ali também que a gente pode ir vendo. Aí ele traz isso e renderiza ali direitinho, que é uma... Ah, Diego, mas é uma parada sempre estática? Sim, mas, de novo, lembra que a gente pode pegar a complexidade do 0 até o 10. E aqui a gente está na complexidade 1 e 2. Mas aqui o que a gente poderia fazer de diferente? A gente poderia, ao invés de pegar essas informações daqui, fazer uma requisição para uma API de algum outro lugar que pega essas informações, por exemplo, do banco de dados de vendas do cliente que você está tratando, pega essas informações de lá e exibe essas informações aqui. O próprio Chart.js, ele te mostra como você vai tratar informações. Onde é que vai estar isso aqui? Se eu não me engano, tem logo aqui, que ele vai te mostrar as informações. Isso. Ele vai pegar, ó. Então ele tem lá
e vai puxar informações de outro lugar. Então, ó, de uma API que ele vai puxar, ele espera receber essas informações e depois ele traz para dentro ali. Então, formas de você ir aumentando ali a complexidade, mas a forma de trazer esse gráfico vai ser exatamente a mesma. Então, beleza. A gente viu a tela de login que joga para a tela de dashboard. Mas o que está acontecendo ali por trás? A gente tem ali o nosso servidor rodando. Então, quando a gente for dar o nosso deploy do nosso projeto como um todo, você vai ter o seu front ali rodando bonitinho, mas atrás dele tem o nosso servidor que está esperando esse post aqui. Então, ele vai ter que receber esse post para dizer para onde ele vai. Ó, deu certo, vai para a tela de dashboard. Deu errado, tenta novamente fazer esse login. E é aqui que a gente vai ter o nosso server.js. E a gente já tem aula aqui no canal mostrando como você pode criar a sua primeira API usando Node e Express. Muito simplesinho. Vou pedir para o pessoal deixar essa aula aqui no card também. Mas vamos lá. A gente vai precisar dar um install no Express. Então, para a gente rodar isso daqui agora, principalmente no back-end, no front a gente não precisava instalar nada. Mas no back, a gente vai precisar chegar aqui, a gente vai precisar dar um npm init para a gente criar o nosso package.json. E aí você vai configurar todas as configurações dali. Você vai dar o nome do seu projeto e depois todo o resto vai ser enter. E aqui eu poderia até colocar isso, que ele vai dando yes para tudo, mas o meu vai dar errado porque o nome do package seria muito grande. Então eu tenho que fazer isso aqui e ficar dando enter. Beleza, depois de criar o nosso package.json, a gente vai dar um npm no Express e no .env. O Express para a gente criar a nossa API e o .env para ele trabalhar com esse .env, que é onde são as nossas variáveis de ambiente que a gente tem aqui. Feito isso, agora sim a gente vai poder fechar isso daqui. O que a gente vai fazer? Além disso, aqui eu estou tratando com módulos, modules. Então a gente tem que adicionar essa instrução, type module, aqui dentro do nosso package.json. Feito isso, agora sim a gente pode fazer essas importações. Senão a gente teria que fazer as importações do tipo require, que era a forma antiga de fazer esses imports. Beleza, a gente vai trazer o Express aqui para dentro, para a gente poder criar o nosso app, a nossa API. A gente vai trazer o path também, porque a gente tem que configurar quais são os caminhos que ele vai mostrar quando eu for mostrar o dashboard, o login e por aí vai. E o .env justamente para a gente poder, para ele conseguir trazer essas variáveis que a gente tem aqui dentro, para dentro do nosso Node. Show de bola! Primeira coisa, a gente configurar o .env usando o .env.config, que ele vai justamente buscar aqui na mesma pasta do package.json e vai pegar as variáveis de lá. Então a gente consegue acessar essas variáveis com process.env. O nome que está aqui. Então user e pass. No caso eu não tenho um port, mas se eu tivesse um port aqui, port igual 4000, por exemplo. Aí aqui port 4000 e se não tiver nada, ele usa o 3000 aqui. Estou usando dois middlewares. O que são os middlewares? São códigos que estão sendo executados entre o início ali do meu servidor e a requisição efetivamente chegar. Então são tratamentos que eu estou fazendo no meio, no middle, ou seja, no meio do caminho ali dessa informação chegando. Então o que esse primeiro aqui vai fazer? A gente está usando um desses middlewares do próprio Express e eu estou dizendo que eu vou servir de forma estática todos os arquivos que eu tiver aqui dentro da minha pasta public. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa instrução aqui, ao tentar acessar esse arquivo, por exemplo, daqui, se eu viesse no localhost e aqui public /css /style.css, ou seja, isso daqui, se eu tentasse acessar isso aqui, ele não ia me deixar. Por quê? Porque isso daqui não está sendo servido. Quando eu coloco isso daqui, o meu public passa a ser a minha raiz do meu documento. Então agora, se eu entrar aqui, ele consegue acessar esse meu documentozinho. Então esse que o meu static está fazendo, ele está servindo aqueles arquivos de forma estática se eu tentar acessar. Outro middleware que eu vou usar, URL Encoded. Esse daqui a gente usa quando as informações que vierem para a minha API forem de um formulário. E aí a gente tem que usar esse middleware que vai ser o URL Encoded. Se a gente estivesse usando JSON, a gente colocaria Express JSON. Então, se eu estou recebendo JSON, ele vai tratar essas informações de um JSON e aí sim eu vou conseguir ler essas informações aqui. Mas no caso, a gente está usando um formulário, aí eu vou usar o URL Encoded e aqui Extended True. Beleza. Agora sim as minhas rotas. Então, quando eu for acessar, por exemplo, o meu barra,
o meu localhost port e aqui barra, que é esse daqui no meu caso, pum, sem nada, onde é que ele está acessando? A minha página de login. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, se você der um get e toda a requisição que a gente faz aqui na barra de navegação é um get, no domínio, ou seja, na home, eu tenho o meu rec, a minha response. O que eu vou fazer na minha response? Eu vou enviar um arquivo. E é aqui que a gente vai usar o path, que eu poderia simplesmente enviar esse meu arquivo aqui, mas quando eu uso o path.resolve, ele vai colocar o caminho correto daquele arquivo em relação ao meu server.js. Então ele vai conseguir servir da forma correta. Beleza, toda vez que eu tentar dar um get, ele me joga aquele arquivo dali. Show de bola! Agora, quando eu for tratar um post lá no meu barra login, olha lá o nosso barra login. O que ele vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou pegar lá do meu rec.body duas informações, o usuário e a minha senha. E eu só consigo pegar isso daqui porque eu tenho esse meu URL encoded aqui, eu estou usando esse middleware. Eu consigo pegar essas informações. Perfeito. E aqui eu faço a nossa simulação, a gente trata isso daqui. Se o meu usuário for exatamente igual a process.env user e a senha for exatamente igual, aí o que eu vou fazer? Ó, send file, vou mandar lá para o arquivo do dashboard. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou jogar simplesmente, ó, aqui eu estou dando um send, não é nenhum file. Eu poderia ter uma página específica de login falhou? Sim, aí eu poderia mandar para esse arquivo, para esse login lá. Mas aqui eu estou simplesmente colocando uma página com H2 e aqui eu estou colocando uma âncora ali também, direitinha, para ir para barra. Quando ele vai para barra, ele volta ali para o login se ele tentar novamente. Isso que está sendo feito aqui na minha rota de post. E no final aqui eu tenho colocando o meu servidor para rodar efetivamente. Então eu coloco aqui a porta que está sendo utilizada, que no caso vai ser o 3000, e eu dou, ó, aqui vai ser a minha função que vai ser executada quando ele estiver escutando certinho, servidor rodando em localhost e aqui a minha porta. Então esse é o meu arquivozinho aqui, que é uma API bem simples. Ela simplesmente tem uma rota de get, uma rota de post, e no caso ela está sendo adaptada para receber ali requisições vindas de formulários, que são esse URL encoded e não o JSON, que é o padrão. E aqui, como vocês viram, a gente tem essas informaçõezinhas ali no nosso .env, que são as nossas variáveis de ambiente, mas geralmente isso daqui você deixa escondidinho, que é ali que você coloca chaves de API, tokens e coisas do tipo, e isso daqui você não sobe para GitHub, você não mostra, mas aqui no caso, como é só exemplificando, a gente consegue mostrar dessa forma. Então, perfeito. Agora a gente viu cada uma das etapas do nosso projetinho. Temos tanto o back quanto o front rodando ali certinho. Como é que a gente vai fazer para ele rodar aqui? Primeiro, depois de a gente deu o npm init, a gente criou o package.json. Colocou o type module, a gente vai dar um npm i no express e no node, no .env. Quando você for receber esse gabarito, você não vai ter essa pasta aqui, ó, node modules. Então a gente pode deletar essa pasta e eu vou tirar essa daqui do servidor. O que você vai fazer? Simplesmente npm i. Por quê? Ele vai olhar o meu package.json e vai instalar tudo que ele precisa. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou rodar, ó, o nosso servidor, que ele vai simplesmente executar o arquivo server.js. Então vai dar um node npm start, que ele vai rodar ali, ó. Ele vai rodar esse node server.js, tá aqui, ó, server.js, que vai rodar esse nosso arquivo daqui que a gente já viu o que ele faz. E ele está dizendo, ó, servidor rodando em localhost 3000, ó. Ctrl, clico, tá lá o nosso login. Se eu colocar, ó, AB, entrar, ele me manda, ó, deu errado, não bate a senha, tente novamente, ele me joga no login. Admin, 1, 2, 3, 4, entrar e tá tudo certinho. Então, se a gente junta todas essas lógicas daqui e a gente dá um deploy nisso e você consegue mandar uma URL para o seu cliente, pronto, ele consegue matar uma dor de conseguir acessar informações ali de uma forma prática ali, direitinho, e você consegue fazer isso num projeto rápido. E agora, como é que eu faria para dar deploy nisso daqui? A gente tem aula de deploy de projetos completos, então tanto com front quanto com back, tem aula aqui no canal, vou pedir para o pessoal colocar no card. A gente tem outros projetos bem mais complexos do que esse daqui. Por exemplo, a gente fez uma réplica do Airbnb que a gente mostra direitinho como fazer. E aí sim o back-end é bem mais robusto, a gente faz a integração com o banco de dados, com um monte de coisa em várias aulas passo a passo. Mas, de novo, aqui era para trazer essa ideia para vocês e acender essa chamazinha de, pô, maneiro.
conseguindo criar esse sisteminha com uma interação de front, de back, mesmo sendo simples, você consegue ir mexendo pontos específicos para deixar melhor. Você pode colocar autenticação com token, você pode colocar, como a gente falou, pegar as informações do dashboard. Não aqui essas informações mocadas, mas informações da vida real de API. Então tem muita coisa que dá para fazer. Eu só queria trazer aqui para vocês a base. Eu nem passei pelo CSS, mas o CSS aqui é bem simples. São só coisinhas bem tranquilas pra gente. Tem pouco CSS, inclusive, pra gente conseguir ter algo apresentável ali. Mas em todas as aulinhas de CSS a gente manda muito mais coisa do que isso. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam pegar isso daqui, nem que seja de inspiração para fazer alguma outra coisa, e saibam que dá para você usar os seus freelas aí, dá para você usar seus conhecimentos para fazer alguns freelas e ganhar uma grana com seus projetinhos. Espero que você tenha gostado da aula. Se você chegou até o final, já sabe, você faz parte dos 12% das pessoas que começam a assistir e terminam de assistir os nossos conteúdos. Então coloca aqui nos comentários, #somos12%. Espero que tenha gostado, tenha dado like no vídeo, se inscrito no canal para receber as próximas aulas e aí eu te vejo lá.